Olá! Hoje vamos mergulhar nas ideias centrais de um livro que já transformou milhões de vidas, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Esta análise vai direto aos seus ensinamentos para explorar uma ideia que é, na verdade, bastante radical. E se a verdadeira felicidade não estiver no futuro, nem for uma memória do passado, mas sim num lugar que a gente quase sempre ignora? O Tolle começa um livro com esta parábola, que é muito poderosa. Pensem nisto, o mendigo passa a vida inteira sentado em cima de um tesouro, sem fazer a mínima ideia. Ok, vamos aprofundar isto, porque esta história, tão simples, é a chave para toda a mensagem do livro. E a ideia é que, muitos de nós somos como aquele mendigo. Andamos à procura de realização, de segurança, de amor, em todo o lado, exceto no único sítio onde realmente podem ser encontrados, dentro de nós. Ignoramos a riqueza imensa que já está connosco. Certo, então se o tesouro está cá dentro, o que é que nos impede de o encontrar? O Tolle identifica um culpado principal, a nossa identificação, quase uma fusão com a nossa mente pensante. E isto leva-nos a uma pergunta fundamental, uma pergunta que desafia séculos de pensamento ocidental. Será que nós somos aquilo que pensamos? Será que a nossa identidade, o nosso eu, vive naquele fluxo constante de pensamentos dentro da nossa cabeça? Esta frase, penso logo existo, tornou-se praticamente a base da identidade moderna. Ela igualou o ato de pensar com a própria existência. Mas o Tolle argumenta que é exatamente aqui que começa grande parte do nosso sofrimento. E é aqui que o Tolle nos apresenta uma contraproposta fortíssima. Para ele, essa equação não é a verdade final, mas sim a raiz da infelicidade humana. Ele diz que acreditar que nós somos a nossa mente é, na verdade, a ilusão fundamental. A solução, então, está em fazer uma distinção crucial. Há o pensador, aquela voz compulsiva na nossa cabeça que nunca se cala, e há o observador, a consciência mais profunda que está ciente dessa voz. A liberdade começa no exato momento em que percebemos que não somos a voz, mas sim a consciência que a ouve. E este falso eu, criado pela mente, é o que o Tolle chama de ego. Atenção, não é o nosso verdadeiro eu. É uma identidade ilusória que se alimenta do passado para ter uma história e projeta-se no futuro à procura de salvação, mantendo-nos sempre presos num ciclo de insatisfação. Então, como é que a gente escapa desta prisão da mente? O Tolle oferece uma rota de fuga que é surpreendentemente simples, mas ao mesmo tempo profundamente poderosa. A chave não é lutar contra a mente, mas sim sair da dimensão onde ela consegue sobreviver. E esta é a definição central do livro. O agora não é apenas um momento no tempo, como o meio-dia de terça-feira, é o próprio espaço onde a vida acontece. É a única realidade que temos. Todo o resto, ou é memória, ou é projeção. Parem para pensar. Quando o passado aconteceu, ele aconteceu como um agora. E quando nos lembramos dele, estamos a fazê-lo no único momento que existe. Agora. O passado, como entidade própria, não tem realidade, só existe na forma de pensamentos no presente. Da mesma forma, o futuro nunca chega como o futuro, ele chega sempre como um agora. É uma projeção mental, um conceito. Isto não quer dizer que não devemos fazer planos, claro que não, mas sim que não devemos viver lá mentalmente, à custa do único momento que é real. O Tolle até cita um mestre espiritual do século XIII, o mestre Eckhart, para reforçar este ponto. O tempo de que ele fala é o tempo psicológico, a nossa preocupação constante com o passado e o futuro que cria um véu sobre a realidade intemporal do agora. Ok, a teoria é fascinante, mas como é que a gente aplica isto? Vamos então passar para a parte prática e ver como é que se pode cultivar esta consciência do momento presente no dia-a-dia. Então, o ponto de partida é este. O primeiro passo é simplesmente começar a observar o pensador. Ouvir a voz na cabeça como se estivéssemos a ouvir a voz de outra pessoa. Sem julgar, sem condenar. Apenas observar. E depois, sentir a energia dentro do corpo. Isto ancora-nos diretamente no agora. E isto torna-se uma prática para a vida diária. Não é preciso sentar a meditar durante horas. Ao lavar as mãos, sinta a água, o cheiro do sabão, o movimento. Ao andar, sinta cada passo no chão. A chave é dar total atenção a qualquer atividade rotineira, transformando-a numa espécie de meditação. E quando a presença se torna o nosso estado predominante, a vida muda. Muda de uma forma fundamental. Não se trata de alcançar um estado de transe, mas sim de estar mais desperto, mais vivo do que nunca.
É esta, no fundo, a promessa contida neste livro. A promessa de uma vida com uma paz e uma alegria que não dependem do que acontece lá fora, mas que vêm de dentro, de um lugar muito mais profundo. O Toll usa esta definição super simples e direta de Buda para desmistificar o conceito. Iluminação não é uma conquista super-humana, reservada para alguns poucos. É, simplesmente, o nosso estado natural quando nos libertamos da mente e do sofrimento que ela própria cria. E os benefícios são imensos. Uma paz interior profunda substitui a ansiedade. A alegria, que nasce de dentro, toma o lugar dos prazeres que vêm e vão. A criatividade floresce naquele espaço de não-mente e a ligação com algo maior do que o nosso pequeno eu torna-se uma realidade que se pode sentir. E terminamos com isto. O Toll sugere que transcender a nossa consciência baseada no ego não é apenas uma questão de felicidade pessoal, pode mesmo ser o próximo passo necessário na evolução da humanidade para conseguirmos sobreviver como espécie. Uma ideia profunda para ficarmos a refletir.